Então, cá vamos nós. Boa tarde a todos e todas. Começo por pedir desculpa à nossa audiência que estiver aí desse lado. Agora, no YouTube do CHAM, tivemos algumas dificuldades técnicas. Esta palestra que vamos transmitir hoje inclui-se na série de palestras do See Us, que é organizada pela Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos, habitualmente associada ao Facebook da Cátedra. Hoje tivemos aqui algumas dificuldades e o nosso vídeo, em vez de estar a passar em direto no Facebook da Cátedra, está no YouTube do CHAM. O CHAM é uma das unidades de investigação que integra a Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos, da Universidade Nova de Lisboa, e que é liderada, é coordenada pelo professor João Paulo Oliveira Costa, que está aqui hoje connosco e que irá apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Ana Cristina Roque. Esta série de palestras que se iniciou este ano letivo já conta com algumas sessões que têm sido realizadas com uma periodicidade mensal e que têm trazido até nós colegas de diferentes áreas disciplinares, diferentes áreas científicas, mas nos âmbitos da história ambiental, das humanidades ambientais, da arqueologia, da zooarqueologia, da história, ou seja, colegas, investigadores, professores que trabalham e investigam a presença das sociedades humanas, dos seres humanos, de uma forma integrada com os seus meios ambientes, com os espaços naturais, em relação com os recursos naturais dos quais dependem. Portanto, tem sido uma série de palestras muito abrangente, interdisciplinar, cruzando não só áreas científicas, mas também trazendo diferentes áreas geográficas do globo até nós e diferentes cronologias. A sessão que vai encerrar esta primeira série vai acontecer no dia 3 de junho, pelas 15 horas, em direto também, seja no Facebook da Cátedra Unesco ou agora no YouTube do CHAM, mas teremos as informações todas no Facebook da Cátedra. E, portanto, agora, de novo, restando-me agradecer a paciência de quem estiver aí desse lado, a assistir, esperando que tenham resistido a estes minutos longos de atraso. Resta-me agradecer à Ana Roque pela sua presença aqui hoje e pela palestra que nos vai trazer, que tenho a certeza que será muito interessante para todos nós, e passo a palavra ao professor João Paulo para apresentar. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou presente e que, além disso, tenho o prazer de apresentar a minha colega Ana Cristina Roque. A Ana Cristina é uma historiadora formada pela Faculdade de Letras em 1980, na licenciatura, tendo depois feito uma pós-licenciatura em Nancy e tendo regressado a Portugal, integrou os quadros, foi investigadora durante várias décadas do Instituto de Investigação Científica Tropical, onde desenvolveu os seus trabalhos de investigação, ao mesmo tempo que se formava e que obtinha os graus académicos na Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do mestrado e depois do doutoramento em História da Expansão, aí então dirigido por Artur Tidor de Matos. Fez o mestrado em 1995 e doutorou-se com uma tese sobre a presença portuguesa em Sofala em 2004. Nos seus trabalhos académicos, a Ana Cristina se preocupou sempre por articular a história com as questões ambientais, com a questão do impacto no território. É um trabalho que ela desenvolve já há bastante tempo e que depois, quando o Instituto de Investigação Tropical finalmente foi extinto e a comunidade de investigadores do Instituto foi integrada por inteiro na Universidade de Lisboa, a Ana Cristina integrou, a partir de então é investigadora do Centro de Estudos de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Letras também dá o seu contributo como docente, quer na licenciatura em História, onde compartilha a docência de uma cadeira sobre História do Clima, como também noutras unidades letivas relacionadas com a licenciatura em Estudos Africanos. Esta vertente tem-se tornado relevante nos seus trabalhos e enfim, a sua produção é vasta e muito recente. Basta dizer que tem um livro publicado em 2020, 3 capítulos de livro, além de inúmeras apresentações em diferentes eventos. E eu gostaria de realçar, o seu último livro intitula-se People's Nature and Environments, Learning to Live Together, da Cambridge Scholars. Também o seu último artigo em revista de 2018 em Landian Oceanie é sobre La Côte de Sofala, em Moçambique, e
uma das áreas que a Ana Cristina Roque tem trabalhado nos últimos tempos tem muito a ver também com aquilo que nós na Cátedra Unesco fazemos, nomeadamente realço aqui um artigo publicado o ano passado, há 2 anos, em 2019, numa série da Routledge Environment and Sustainability Series, intitulado Shaping Colonial Landscapes in the Early 20th Century, embora aqui mais virada para a época contemporânea do que para o período mais antigo, Urban Planning and Health Policies in Lourenço Marques. Mas tem muito a ver com esta outra área que se tem desenvolvido muito nos últimos tempos, que junta a arqueologia com a história, que é de olharmos para o património aquático emerso e submerso, para a linha de costa, como uma área a estudar, a proteger por todo o mundo. Não vou perder mais tempo, vou-vos deixar com a professora Ana Cristina Roque, que nos vai falar sobre apontamentos sobre a geografia da água na África Austral. Estamos aqui para a escutar e eu vou também ficar aqui com muito prazer e proveito a escutá-la. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer as palavras do professor João Paulo e agradecer à organização destas palestras, à Cristina, à Nina, à Patrícia, à Joana e agora ao Henrique, portanto, a toda esta equipa, pela possibilidade de participar neste ciclo de palestras, sublinhando desde já que estou particularmente agradada por poder colaborar uma vez mais com o vosso grupo de trabalho, cujos estudos testemunham claramente a riqueza, a diversidade, a relevância dos temas possíveis de abordar, quando em causa está a relação entre as comunidades humanas e o ambiente, e as múltiplas questões que esta relação envolve e que, como frisou o professor João Paulo, é algo que me interessa. E dentre estas questões eu devo dizer que a questão da água, das disponibilidades hídricas, da qualidade da água e do acesso à água é não só uma das questões que se apresenta para mim como mais transversal quando analisamos esta relação comunidades humanas e ambiente, sobretudo numa perspectiva histórica, como uma daquelas que ocupa um lugar central nas discussões atuais internacionais. E efetivamente nos últimos anos o debate em torno da questão da água tem-se tornado cada vez mais recorrente. A recente intervenção da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, quando das comemorações do Dia Mundial da Água, no passado dia 22 de março, acho que foi suficientemente justificativa da necessidade de preservar o lugar central da água na Agenda 2030. A Azoulay sublinhou que, entre outras coisas, que até 2030, se não forem tomadas medidas, faltará 40% da água que a humanidade necessita, não é? Chamando a atenção para o facto de muitos países em desenvolvimento estarem localizados em regiões de stress hídrico e correrem o risco de serem severamente afetados pelas alterações climáticas, enquanto, por sua vez, a procura da água é cada vez maior. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Espero que estejam a ver. Ok, pronto. Estão a ver, certo? Digam-me só que sim, que é para... Pronto. Ora, no início do ano passado, contabilizavam cerca de 2 milhões de pessoas que continuavam sem acesso à água potável, e como nós podemos ver aqui neste mapa, a maioria dessas pessoas situa-se justamente no continente africano. E atualmente estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas estão já a sofrer de escassez de água, ainda que seja pontual. Ora, segundo o relatório mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, em 2021, o consumo de água doce aumentou em 6 vezes no último século e continua a avançar a uma taxa de 1% ao ano. Obviamente fruto do crescimento populacional, do desenvolvimento económico, das alterações dos padrões de consumo, acompanhado claramente de uma diminuição da qualidade da água e, inversamente, de um aumento do stress hídrico.
que afeta para já cerca de, talvez um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Muitas regiões enfrentam já uma situação de escassez económica da água e a previsão de crescimento no consumo é de cerca de 25% até 2030. Portanto, eu penso que estes são motivos por demais justificativos para que a água se tenha tornado motivo de atenção particular e de investigação. E cada vez mais esta investigação tem assumido um caráter transversal, apelando não só a uma conjugação de saberes e tecnologias, como recorrendo a uma abordagem mais centrada na relação comunidades humanas-ambiente e na valorização dos saberes e das práticas tradicionais ligados à gestão dos recursos hídricos. Ora, face a esta situação, assim um pouco demasiadamente sumariada, mas face a esta situação, qual é o nosso papel enquanto cientistas? De que modo é que as ciências sociais e as humanidades em particular podem contribuir para melhorar o conhecimento sobre a questão da água e, se possível, auxiliar nas decisões respeitantes à gestão da água? Eu não sou de todo especialista no assunto, mas foi ao pensar nestas questões que ponderei trazer o tema da água para esta sessão. Não propriamente a água dos oceanos, mas a outra água, aquela água dita água doce, a água de que dependemos para repor o equilíbrio do nosso corpo, a que bebemos, a água com que cozinhamos, com que lavamos, a água com que irrigamos os campos, que mata a sede dos animais e das plantas, portanto, a água que nos alimenta e alimenta o planeta. Também não vos posso dizer que tenha sido um tema que eu tenha trabalhado, mas é um tema que já há alguns anos eu penso trabalhar e que, pronto, até agora não tive ainda muita disponibilidade nem oportunidade para o fazer. E, portanto, o facto de o trazer aqui hoje também constitui um desafio para mim, não é? Uma espécie de empurrão, vá lá, para, no fundo, avançar com a organização e o tratamento de alguma informação que tenho vindo a recolher, beneficiando, espero, neste contexto, do que para mim pode ser o melhor ponto de partida, e que é justamente a discussão, uma discussão aberta sobre a importância da informação histórica sobre a água e as formas de abordar esta documentação. Mas também porque acredito que esta discussão permitirá equacionar como é que o conhecimento e a disponibilização destas informações poderá, de algum modo, contribuir para uma melhor percepção e enriquecimento do problema da água, particularmente no continente africano, tanto na perspectiva das disponibilidades hídricas e dos usos regionais, quanto naquilo que poderão ser as alterações decorrentes da presença europeia, em particular a partir, portanto, entre os séculos XVI até o século XVIII e antes da consolidação dos impérios coloniais. Dito isto, esta intervenção é de algum modo o retomar de uma reflexão em torno do tema da água, num contexto espaciotemporal preciso, que é o do Império Português, tendo como ponto de partida a informação histórica produzida no decurso da sua construção. Informação que espero, um dia, tenho esperanças nisso, possa constituir efetivamente o esqueleto de um trabalho em torno da história da água, sobretudo no que respeita à reconstrução de um período anterior às pressões do último século, e considerando a informação disponível sobre recursos hídricos, usos, saberes ligados à sua gestão. Eu diria que, de algum modo, um trabalho que não pode deixar, obviamente, de ter em conta a identificação e a inventariação das fontes documentais que permitem a recolha de dados sobre a água. E aqui eu penso em duas coisas claras: a água recurso e a água uso, a água usos mais propriamente, não é? E no fundo, cuja análise possa possibilitar, por um lado, a sistematização destes dados na longa duração, justamente em função dos vários aspectos que se relacionam com a água, e por outro, que possa mesmo servir para ajudar a mapear as reservas e a distribuição histórica da água nesta região.
A escolha do continente africano como exemplo, e em particular a África Austral, desculpar-me-ão todos, mas é efetivamente vício de profissão, não é? No entanto, mesmo considerando a possibilidade de no futuro pensar esta temática para todo o espaço do Império Português, ou mesmo fora dele, eu não posso deixar de referir que começar esta abordagem pela África Austral reflete sobretudo a convicção de ser esta uma das regiões menos estudadas no quadro do Império Português e uma das mais complexas do ponto de vista dos recursos hídricos. Uma região que apresenta características muito peculiares e onde, mais do que nenhuma outra, o acesso à água constitui desde sempre um problema, determinando nas nossas fontes registros muito detalhados sobre as disponibilidades hídricas regionais. E este mapa está aqui exatamente para terem essa percepção de que esta região de que eu vos irei falar é aquela em que vocês veem que entre escassez física e escassez económica está bastante afetada, não é? Portanto, neste contexto, a escolha da África Austral corresponde tanto à possibilidade de contribuir para uma melhor percepção e sensibilização para as questões relacionadas com a água, de uma forma geral, quanto à hipótese de enquadramento do ponto de vista histórico, de planos e projetos atuais, numa região que, segundo alguns relatórios mais recentes, referem como sendo uma das que será mais afetada pelo processo de aquecimento global e de desertificação até 2050. E estamos a falar da previsão de um aumento de temperatura que rondará entre 1,6 a 2 graus para esta zona. No entanto, ainda que isto possa ser o objetivo último no horizonte de uma possível investigação, o que eu vos trago aqui hoje é apenas um conjunto de notas, não é? Que espero poder refletir convosco sobre esta matéria e até, eventualmente, discutir da viabilidade, receptividade e utilidade de um trabalho desta natureza e o modo, ou os modos, digamos, como se poderá desenvolver este tipo de investigação. É por isso que, independentemente da necessidade e da importância que se reveste o trabalho de arquivo e de encontrar, neste contexto, fontes inéditas sobre a questão da água, eu vou centrar-me apenas sobre alguma documentação portuguesa produzida no contexto da expansão e descobrimentos portugueses. E apesar de no título da palestra a cronologia ser mais extensa, eu vou centrar-me mais no século XVI e princípio do século XVII, e sobre documentação que está praticamente toda publicada e que eu tenho trabalhado noutra perspectiva, que é o caso dos roteiros, dos diários de navegação, dos relatos de naufrágios, onde, no entanto, e como vocês veem aqui, é efetivamente possível encontrar informações sobre a água nesta região. E vou usar esta informação, estas fontes, exatamente para vos chamar a atenção para o potencial desta informação, para um possível mapeamento dos recursos regionais e, em simultâneo, o seu papel como fonte absolutamente relevante, tanto para a investigação no domínio do conhecimento das disponibilidades hídricas desta região e da própria história ambiental do continente africano, quanto para uma investigação centrada na própria história da água, isto é, fazer da água um objeto de estudo específico. E, portanto, é um pouco sobre isto que eu gostaria de vos falar. Partindo deste conjunto de três tipos de documentos, que, como sabemos, são produzidos no contexto da expansão e dos descobrimentos portugueses e que serviram prioritariamente para apoiar, enquadrar e dar conta das descobertas e da estruturação do próprio Império à medida que ele se ia estabelecendo. Contudo, qualquer destes três tipos de documentos
constitui um corpus documental absolutamente extraordinário sobre as regiões que se foram descobrindo, designadamente sobre o continente africano, providenciando cada um no seu domínio específico, informação crucial sobre a forma, não só sobre a forma como os portugueses viam este continente africano, mas também sobre aquilo que eles registavam como características das várias regiões e dos seus habitantes. Em termos muito gerais, porque não é isso que aqui se pretende fazer, para além da componente técnica que caracteriza particularmente estes dois primeiros tipos de documentos, os roteiros e os diários da navegação eram e são, por excelência, os documentos que no século XVI e no século XVII informam sobre as conhecências da terra para quem navega no mar. Isto é, indicam os sinais vitais para a orientação dos viajantes, sejam eles pilotos, marinheiros, não interessa, mas que viajam no mar e ajudar à sua localização num espaço oceânico, desde que a navegação fosse feita, enfim, com uma costa à vista. No século XVI, estas conhecências da Terra assentavam basicamente em três pontos, três componentes: a fauna, a flora e a geografia. E qualquer destes elementos eram substancialmente, detalhadamente descritos nestes dois tipos de documentos, sendo que a natureza específica dos roteiros obrigava ainda à precisão de coordenadas e a um registro que não raro se complementava inclusivamente com o desenho da costa para uma melhor visualização do local descrito. Considerando, assim, grosso modo, as potencialidades desta informação, este tipo de documentos começou a ser utilizado de uma forma mais sistemática pelo menos há cerca de 20 anos, sobretudo numa perspectiva da climatologia histórica. Este projeto CLIWOC, que vos ponho agora aqui, digamos, foi um projeto pioneiro neste contexto, que reúne diários de navegação dos arquivos ingleses, holandeses, espanhóis e argentinos, utilizando o quê? Utilizando as referências aos ventos, à precipitação, ao nevoeiro e a variedíssimas outras variáveis climáticas, com o objetivo de incluir estas informações em bases de dados, que conjugadas com a informação de outras fontes, para o mesmo período e para a mesma região, e aqui estamos a ver que o projeto cobre praticamente o globo, não é? Mas este conjunto de dados permitiria a construção, esta forma de abordar e sistematizar estes dados, permitiu a construção de séries temporais, não é? Para identificar eventos climáticos precisos e, através deles, reconstruir a história do clima do passado. Atualmente, roteiros e diários de navegação tornaram-se essenciais para os estudos na área da história do clima e aí estão apenas alguns dos estudos que decorrem já deste primeiro arranque dado pelo projeto CLIWOC, no início portanto, dos anos em 2001, 2003, sendo que, por exemplo, o trabalho do Clive Wilkinson incorpora já esses dados que o projeto CLIWOC conseguiu reunir. Portanto, sobre esta perspectiva, estes dois tipos de documentos já estão efetivamente a ser utilizados num outro contexto e de uma outra forma. É óbvio que características e finalidades completamente diversas, os relatos de naufrágio acrescentam a este universo um complemento importante para o conhecimento das áreas em que os náufragos se viram obrigados a percorrer. Portanto, estamos a falar basicamente dos primeiros itinerários terrestres dos europeus na África Austral, e neles se transmitem as primeiras informações e apreciações
sobre as regiões percorridas e os seus habitantes, ainda que todos saibamos que as narrativas sejam, sobretudo, direcionadas para o relato dos acontecimentos trágicos em que os protagonistas se viram envolvidos e os seus esforços para sobreviver. De todo modo, a geografia, a fauna e a flora marítima, que nós vimos que nos documentos anteriores eram descritas detalhadamente, os relatos de naufrágio vão acrescentar aquilo que é a perspectiva não de quem navega no mar, mas de quem faz o percurso por terra. E, portanto, eles vão acrescentar a esse universo, vão acrescentar as características físicas e hidrográficas e climáticas da região, a fauna, a flora terrestre, os habitats humanos, o modo como se distribuem as populações no espaço, como é que se movimentam, a forma como é que essas comunidades usufruem desse mesmo espaço e reconhecem os vários recursos, e aqui vamos ter claramente a questão da água a tornar-se muito importante. Esta documentação não recebeu ainda a atenção que foi dada aos roteiros e aos diários de navegação, porém eu estou em crer que um tratamento semelhante poderá revelar informações bastante relevantes, designadamente ao nível da geomorfologia, da hidrografia destas regiões, e poderá, se trabalhada, permitir o estabelecimento de um quadro referencial muito preciso, com a informação que remete à viragem do século XV, e que para algumas áreas inclui descrições exaustivas, tanto na vertente ambiental como na vertente humana, nomeadamente, por exemplo, e isto é mesmo só um exemplo, a nível da ocupação e do uso do solo, e com referência às disponibilidades hídricas da região da África Austral. Desculpa. E, portanto, isto é um dos exemplos que nós podemos encontrar. Ora, a África Austral, e porquê que isto é importante nesta região? A África Austral é uma região vastíssima da África subsaariana, maioritariamente caracterizada por planícies e planaltos, uma média de 1.000 a 2.000 metros acima do nível do mar, onde se destacam como principais acidentes geográficos a zona da Cordilheira dos Libombos, do Drakensberg e esta zona do Caro. No total, ela apresenta uma costa de cerca de 9.600 quilómetros, que é banhada ao ocidente pelo Atlântico e ao oriente pelo Índico, não é? Sofrendo a influência direta das correntes, a corrente fria de Benguela e a corrente quente das agulhas, e que correntes essas, sobretudo a corrente fria de Benguela, que é responsável por algumas das particularidades climáticas desta costa, designadamente o deserto do Namibe, o deserto do Kalahari e mesmo aqui ao sul de Angola as condições desérticas desta área. Mas também é responsável justamente por esta zona de clima mediterrâneo na zona do Cabo. Ora, dada a sua extensão geográfica, não é? Estamos a falar de uma área bastante vasta, ela apresenta uma grande diversidade bioclimática e biogeográfica, sendo que os recursos hídricos superficiais são distribuídos de forma desigual, e nós temos aqui um esquema aproximado das questões da água, não é? E muitos destes cursos são sazonais, dependentes da precipitação, que é muito escassa, irregular e ocorre no tempo quente, quase sempre sob a forma de curtos, mas intensos aguaceiros. Muitas áreas recebem mesmo menos de 250 mililitros de chuva por ano. E sendo áreas sujeitas a altas temperaturas e elevados índices de evaporação, só uma mínima percentagem da chuva é que atinge os aquíferos subterrâneos. Ora, tal como a generalidade do continente africano, esta área tem vindo a sofrer
alterações climáticas, flutuações climáticas ao longo dos últimos 2000 anos, e um dos problemas principais que os países desta região enfrentam é justamente o problema da água. Aliás, por exemplo, esta fotografia aqui reporta-se a 2018, à cidade do Cabo, em que após 3 anos de seca prolongada, houve mesmo a necessidade de cortar o abastecimento para tudo o que foi considerado não essencial. E, portanto, foi uma situação dramática, uma crise hídrica muito grande já em 2018 e que dessa altura para cá não tem melhorado substancialmente. Ora, porque é que eu referi estas questões todas? Referi estas questões por uma razão muito simples, é que a maior parte destes aspectos que eu acabei de vos referir aqui integram o conjunto das informações presentes na documentação portuguesa. E o seu registro, ao longo do século XVI e XVII, sobretudo, foi feito de uma forma muito cuidada, no sentido de transmitir o conhecimento e a experiência destas situações e, muito particularmente, dar a conhecer as dificuldades e de como poderia ser possível ultrapassá-las. E dentre estas dificuldades, a falta de água é uma constante, uma referência constante nesta documentação e, sobretudo, para esta área específica, entre a Angra de São Brás e a Costa do Natal, onde frequentemente são dadas como a falta de água potável, as chuvas torrenciais, os temporais, e que é exatamente a zona onde se verificaram uma boa parte, uma percentagem significativa dos naufrágios da carreira da Índia. Portanto, falando da carreira da Índia, e apesar de se considerar sempre a possibilidade de se fazer a viagem de Lisboa até à Índia sem escalas, pelo menos no Atlântico, como aliás aqui este regimento do Dom Manuel explicita bem, o facto é que este longo percurso da carreira da Índia, não é, foi desde o início marcado pelo problema da água. A necessidade de água doce para restabelecer as embarcações, reabastecer as embarcações, aumentava na proporção direta do número de dias de viagem percorridos e era sempre considerada em função dos dias que ainda faltava percorrer até à Índia ou a uma escala intermédia. Como se depreende logo de uma citação do diário da viagem do Vasco da Gama, aqui nesta zona a norte da terra do Natal, em que diz que claramente não tínhamos água que beber, nem fazíamos de comer, senão com água salgada, e portanto era absolutamente necessário tocar um porto para nos reabastecermos de água. No entanto, mesmo antevendo esta possibilidade de uma escala intermédia, como depois é que se veio a criar na ilha de Moçambique, onde curiosamente também não há água potável, mas criou-se ali uma escala também para isso, a falta de água doce fazia-se sentir muito cedo, não é? Obrigando a paragens que onde se pudesse fazer o reabastecimento. Paragens que foram sendo identificadas como locais de aguada e, enquanto tal, devidamente registadas e cartografadas. Temos aqui 2 exemplos, da aguada de São Brás e da aguada de Saldanha. E o facto é que, ao rever a literatura da expansão, sobretudo a do século XVI, a sensação com que eu fico é que parece não haver na história da carreira da Índia outra região em que esta questão da aguada tenha sido tão problemática a ponto de ter uma expressão cartográfica tão significativa como teve na África Austral. E esta situação, eu creio que tem a ver com 2 questões. Não só a necessidade do reabastecimento das embarcações, o que seguramente não era uma questão específica desta região, como também com as dificuldades que teriam de encontrar ou aceder às fontes da água potável, já que frequentemente em toda esta zona a água tinha que ser negociada e muitas vezes a água era negada pelas populações, com quem se tentava negociar. Portanto, recorrendo outra vez ao
relato do Vasco da Gama, nós vemos inclusivamente que a água esteve logo ligada a um primeiro conflito em que os portugueses se viram envolvidos justamente aqui nesta zona, que é quando o Bartolomeu Dias quis fazer uma aguada e foi apedrejado pela população. Ora, ao longo do tempo, esta carreira da Índia determinou também o reconhecimento e a localização dos vários pontos de água potável ao longo do seu percurso e a identificação das condicionantes ao seu acesso. E neste identificar, nós vamos dar conta de um confronto de conceitos e valores culturais que vão refletir o modo como uns e outros, portanto, neste caso os portugueses e as populações africanas, consideravam o mesmo recurso. Nós vamos ter a água elemento livre e bem de todos, e a água recurso escasso, que é fundamental e não se pode desperdiçar. É uma dicotomia muito bem expressa nas fontes, diversas fontes portuguesas, e que eu trago aqui apenas uma pequena passagem do naufrágio da nau São Tomé na Terra dos Fundos, que efetivamente dá bem este panorama desta forma como cada um pensa a água e este recurso essencial à vida. E neste caso essencial a mim também, que já tenho que beber um bocadinho. Bom, de facto, se nós pensarmos um pouco sobre estas questões, eu acho que não é de todo possível pensar a construção do Império Português, ou de outro qualquer império, mas neste caso do Império Português, sem o pressuposto da água como elemento estruturante. Portanto, como é que se assegurava, são N questões que a gente pode pôr, portanto, como assegurar a viabilidade das grandes viagens transoceânicas sem água para beber? Esta é a primeira. Como preservar e evitar as doenças na ausência de água? Se olharmos para o dia de hoje, vemos que isso é um problema mais que presente, não é? Quando nos mandam lavar as mãos por causa desta pandemia e do Covid, e nós sabemos que mais de metade da população não tem sequer acesso à água potável. Portanto, vai lavar as mãos, ou às vezes nem água tem, quanto mais potável. Portanto, como garantir a permanência nos entrepostos comerciais sem ter água? Como cultivar alimentos? Como matar a sede dos gatos? Mas também, pelo outro lado, como é que se soluciona este problema da falta de água? Como encontrá-la? Como transferir, implementar e adaptar tecnologias de captação da água nos diferentes espaços do Império? Como garantir nestes espaços o acesso à água? Ou ainda, como percebemos e nos relacionamos com o outro quando se trata de água? Como é que nós estamos, até que ponto é que nós estamos ou não receptivos à incorporação de soluções que refletem saberes e práticas culturais diferentes das nossas? Como é que nós reagimos quando a água se torna motivo de conflito? As guerras da água ou pela água podem nem sempre ser explícitas nestes termos, mas em certas regiões, nestes ou noutros períodos e mesmo até à contemporaneidade, foram um fator determinante na forma como se estabeleceram ou não relações de amizade e aliança entre os portugueses e os povos em África, no Oriente e eventualmente nos outros pontos, na América também. E esse cartaz que eu vos pus aqui neste slide, eu acho que corresponde a um dos cartazes das comemorações do Dia da Água deste ano, lembra bem o quanto estas questões estão longe de estar hoje resolvidas, não é? O que é que para cada um de nós significa a água? Como é que nós tratamos? Como é que nós tratamos a nossa água? Portanto, o facto é que se nós voltarmos à nossa carreira da Índia e ao século XVI, independentemente da duração da viagem, a água foi sempre objeto de atenção particular. Ela não só determinava as paragens para as aguadas, como impunha condições e restrições.
suscitava preocupações, indicações precisas quanto aos lugares em que a mesma que a aguada podia ser feita, delineava relacionamentos, formas de relacionamento com os outros que não pusessem em causa o reabastecimento das naus, e em última instância da sua boa ou má gestão dependia o sucesso da viagem, como se depreende aqui do regimento do Dom Francisco de Almeida, logo em 1505. Bom, é óbvio que a informação é muita, não está toda junta, é preciso procurá-la, mas é muita. Agora, a organização deste tipo de informação, e eu aqui trago-vos, é uma proposta, não é? Que, como vocês podem ver, é bastante detalhada, tem informação sobre as regiões, sobre a localização, sobre o tipo de recurso hídrico, não é? Eu acho que a organização desta informação, partindo destes três, quanto mais não seja destes três tipos de documentos, e depois o seu tratamento, pode efetivamente vir a nortear o esboço de um mapa de distribuição dos recursos hídricos desta região, com base nestas referências que se vão organizando e trabalhando. E justamente ao trabalhar essas referências, nós somos surpreendidos com algumas informações importantes, designadamente, por exemplo, a escassez da água doce, mesmo quando abundam os cursos de água. Há rios, mas os rios são salgados e, portanto, isso põe em causa, neste caso, a possibilidade destes náufragos poderem matar a sua sede com a água do rio. Ou então, também ainda no domínio dos náufragos, a necessidade que é abandonar o litoral porque não há água. Abandonar o litoral e ir procurá-la no interior. E isto aqui também, o facto de não haver água potável no litoral, também nos pode remeter desde logo para a questão da ocupação do litoral, a ocupação humana do litoral, quem se instala, como, porquê. Portanto, nós temos aqui uma série de questões mais ou menos diretamente a ver com esta questão da água. Portanto, a partir da referência à localização de um determinado ponto, e eu escolhi por acaso, por exemplo, a Aguada de São Brás, o que é que nós poderemos fazer? Nós poderemos ir desenhando uma estrutura de referência para os principais pontos de água, na qual se pode ir registando as informações, por exemplo, primeiras relativas à distância a esse ponto, e que são orientadas para norte, para sul, para este, oeste. Nós temos várias informações nesse sentido. E depois, sobre esta informação de base, ir acrescentando progressivamente outras informações, eventualmente até provenientes de outros documentos e porventura até mais detalhadas, não é? E que sejam respeitantes à natureza, por exemplo, específica do tipo de água, não é? Se é uma nascente, se é uma lagoa, se é um rio, se é um poço, portanto, estas questões. Às características da própria água, se é água salobra, se é água doce, se é imprópria para beber, se é salgada, ou ainda todo um conjunto de outros aspectos que nos levam diretamente a outras questões, como seja a água que é compartilhada entre comunidades humanas e comunidades animais, por exemplo, a água que é abundante, a água que é escassa, a água que gera conflito exatamente pela escassez. Portanto, há todo um conjunto de informações que nós podemos ir acrescentando e que vão compondo este puzzle da distribuição dos recursos hídricos desta zona. E efetivamente, à medida que nós formos coligindo mais informações destes documentos ou de outros, nós vamos obtendo cada vez mais precisão relativamente a esses dados. Vamos conseguindo validar a informação de forma, eventualmente, até podermos vir a cartografá-la, não é? E aqui recorrendo naturalmente às novas tecnologias de informação digital e
Pronto, eu fiz uma tentativa não em relação à água, mas em relação a recursos económicos e comercializáveis na região de Sofala, e acho que um esquema semelhante poderia ser feito a partir destas informações que temos sobre a água. Não experimentei ainda, não tive tempo, mas acho que é uma hipótese em aberto. Esta foi a minha experiência, mas hoje isto é uma experiência que, como estava há pouco a ver, já tem alguns anos, não é? Foi uma experiência de 2004, portanto, dessa altura para cá as tecnologias melhoraram muito e hoje se calhar isto pode-se fazer de uma forma mais fácil, mas creio que temos informação suficiente para produzir mapeamentos desta natureza. Neste contexto, poderão naturalmente ter igual importância as referências mais específicas a outros indicadores de existência da água, que se incluem no tal capítulo das conhecências da Terra, e dos quais eu só vou destacar aqui dois: as palmeiras e os elefantes. As palmeiras, que usei abusivamente como título principal desta intervenção, que efetivamente podem ser consideradas indicadores por excelência, já que, por um lado, abundam as referências não só ao facto de serem identificadores precisos de algumas situações, barras de rios, configuração da terra, até confirmação de rota, como serem claramente referenciais da proximidade da água doce, o que significava a possibilidade de fazer aguada. E, portanto, é uma área a explorar e que eu creio que tem bastante potencial. Os segundos são os elefantes. E são os elefantes porque, sendo capazes de andar quilómetros em situações mais adversas, como esta que vemos aqui, para procurar água, o facto é que eles definem trilhos na paisagem, conduzindo aos locais onde, na época seca, persistem águas superficiais, e revelando, por vezes, à sua passagem, áreas de reservas de água subterrânea que existem a pouca profundidade. Estamos todos muito habituados a associar as referências aos elefantes, portanto, o elefante a ser associado ao marfim e à caça furtiva, mas se calhar, se começarmos a pensar seguir o trilho dos elefantes, também estaremos em algumas situações a seguir o caminho em direção à água, um trilho possível da água. Portanto, também é uma proposta talvez não tão fácil, não tão execuível quanto a das palmeiras, mas que pode ter alguma pertinência tentar abordar a questão dos elefantes como indicadores de água. Portanto, aquilo que eu vos acabei de apresentar é uma parte mínima, absolutamente mínima, da informação que pode ser encontrada neste tipo de informação, desta documentação sobre a água nesta região da África Austral. E eu estou convicta, e por isso me atrevi a vir aqui falar disto, estou convicta que um trabalho centrado na análise desta documentação pode trazer conclusões significativas sobre a localização ou a disponibilidade dos recursos hídricos nesta região, sobretudo no século XVI e também no século XVII, sobre escassez e dificuldade de acesso à água e mesmo sobre aquilo que seriam as áreas mais sensíveis a conflitos justamente em torno da gestão deste recurso. Efetivamente, no caso da África Austral, estas informações constituem referenciais únicos para um período anterior à chegada e instalação dos holandeses no Cabo, em meados do século XVII, portanto 1652, e afiguram-se
fundamentais, seja para compreender a dinâmica própria desta região, numa perspectiva global, na qual a questão da água adquire cada vez maior importância, como efetivamente em termos mais abrangentes, quando se pretendem analisar as condições históricas e as perspectivas atuais da gestão dos recursos nesta região do globo. E por isso pareceu-me que talvez fosse pertinente evidenciar a riqueza e a diversidade das informações que estes documentos efetivamente providenciam. Eu diria que, à semelhança da proposta do CLIWOC para as questões do clima, um projeto que possa reunir os roteiros, os diários de navegação e os relatos de naufrágios para esta zona da África Austral, considerando as informações sobre os recursos hídricos, os usos, os conflitos, e tendo no horizonte a inclusão destas informações numa base de dados, pode efetivamente, quando conjugadas estas informações com outras, resultantes não só de outras fontes, como até de trabalhos de outras áreas disciplinares, que é fundamental, pode contribuir para identificar e mapear os recursos hídricos regionais, reconstruir percursos e acessibilidades e, deste modo, contribuir para uma melhor compreensão da questão da água nesta região. E é um pouco sobre isto que eu gostaria, se possível, e se estivessem interessados, de discutir convosco, e por isso eu termino apenas com uma referência àqueles que foram as principais fontes que eu utilizei neste caso, na esperança, pronto, de algum modo vos ter suscitado o interesse por esta problemática e a possibilidade de discutir convosco a viabilidade deste tipo de estudos, que eu creio que podem ser relevantes neste contexto da história, da construção da história da água no continente africano e de uma história da água em geral, e mesmo até, por exemplo, do próprio papel da água na construção dos impérios coloniais, seja ele português, seja ibérico ou aquilo que for. E, portanto, fico à vossa disposição para qualquer tipo de questões e discussão que vocês queiram ter comigo sobre este aspecto, agradecendo desde já, claro, a vossa atenção. Obrigado, Cristina, por esta interessantíssima intervenção. Temos que ficar a pensar, não é reação a quente, é difícil, mas o assunto é bastante interessante, acho que está bem. É muito interessante ver a forma como nós, de facto, podemos usar a informação que a história nos deixou, para olharmos para o presente e procurarmos, de facto, a informação que está nesses diários, mesmo que corresponda a lugares onde hoje aparentemente não há água, deve estar lá, não é? Eu estou a pensar de experiências que eu tenho assistido em Cabo Verde, nomeadamente na ilha de São Vicente, em sítios onde parece que é um deserto, há uma zona viçosa, porque a água aí é muito bem aproveitada, mas é porque a água está lá, não está à vista, mas aí são estudos mais fáceis, diga-se de passagem, mas é o mesmo processo, não é? E uma zona muito árida, como é sobretudo o que eu estou a pensar, a zona meridional da ilha de São Vicente, e que vi lá umas zonas completamente verdejantes, à conta de um aproveitamento dessa água, que também estará nessas fontes. Eu estava a pensar no caso que tu mostraste em Mossel Bay, tanto na zona da África do Sul, onde essas regiões, os portugueses tinham que parar lá porque já vinham de longe, porque tinham passado por costas desérticas pouco antes e que nem dava jeito, por causa dos chamaventos, aterrar lá. Mas, de facto, foram zonas onde obter água era muito difícil. E eu agora não sei se a Nina depois vai apresentar as perguntas que eventualmente tenha havido do público, mas eu pergunto,
essas zonas, nomeadamente a Aguada de São Brás, que é depois conhecida como Mossel Bay, o facto dela ser difícil é exatamente não, é porque é uma novidade para aquelas populações, não é? A água doce que ali estava não era usada daquela maneira quase industrial, como uma coisa é a população que vai buscar um bocadinho de vez em quando, de repente aparecem uns estranhos vindos de fora e que usam aqueles recursos de uma maneira intensiva enquanto lá estão parados, e isso também pode ter ajudado a gerar a desconfiança e, de facto, a conflitualidade que preside inicialmente. Os portugueses têm muitas dificuldades em obter água nessa região, enquanto não conseguem negociar com as populações. Sim, sim. Tem muito, e há efetivamente essa diferença de olhar o mesmo recurso, não é? Os portugueses, não, a água é livre, a água é de todos, mas efetivamente as questões que se põem naquela zona são complexas. Há pouca água e tem que ser gerida não só para as comunidades humanas, como as comunidades animais, não é? E portanto aquilo ali é um sítio muito, muito conflituoso e é frequente a água ser negada. Mesmo quando aparentemente está a ser negociada, não é? Depois há ali um recuo e que os portugueses dizem muitas vezes, malandros, afinal disseram que tínhamos acesso e afinal só não temos, mas é essa visão do mundo diferente que também está presente ali naquela zona em torno da questão da água. Mas em simultâneo também nos dá hoje a nós exatamente essa percepção do que era a água naquela região, e como dizias há pouco, zonas que hoje são desérticas, não é? Que poderiam não ter sido antigamente, ou vice-versa, e onde a água há umas palmeiras ou há outro tipo de vegetação, e portanto é possível refazer todo um percurso em relação a essas situações. Obrigado. Nina? Sim, muito obrigada, Ana. Eu nem sei por onde começar, de tantos comentários que eu teria para fazer aqui. Temos que nos encontrar presencialmente e conversar, porque parece-me maravilhoso este projeto. Vejo muitas semelhanças também na minha pesquisa por baleias e por outros animais do mar, esta revisão de fontes que, enfim, que são tão conhecidas e que conhecemos tão bem, não é? E agora este novo olhar à procura de outras pistas e outros sujeitos ou objetos de estudo da história e portanto há aqui imensos temas dentro do grande tema que me interessam. E por isso gostei muito a questão dos elefantes como indicadores, não é? Como proxies da água, que também eu acho que é uma outra visão que temos dos animais. Enfim, eu tenho uma outra pergunta, mas dizer que temos o colega António Ortega que esteve a assistir e que manda só os seus cumprimentos e os parabéns desde Granada. E depois temos aqui duas perguntas de Cristina Brito, que vou fazer. Uma em relação ao simbolismo associado à água, ou seja, a água enquanto elemento e enquanto recurso essencial tem a sua existência própria. Na região, à época, existe simbolismo associado à água ou práticas locais tradicionais associadas? É uma pergunta. Olha, é uma excelente questão que eu vou ter em conta, mas partindo do princípio que eu só estou a utilizar aquilo que está nestes 3 tipos de fontes, eu não tenho informação sobre isso. Okay. Mas noutras fontes provavelmente haverá esse tipo de resposta, mas nestas 3 fontes que eu utilizei, repare, eu utilizei-as propositadamente, não é? Primeiro porque são aquelas que têm sido mais trabalhadas, mesmo que consideremos apenas, no caso dos roteiros e dos diários de navegação, os aspectos técnicos. E os dos náufragos, porque é uma literatura que é bastante consumida ao longo dos séculos, não é? Pronto. Agora, não tenho, em função destes 3 tipos de documentos,
eu não tenho uma resposta para dar, mas acho que é uma componente essencial também a incluir neste tipo de questões. Muito bem. A outra questão, para os portugueses, a água também da Cristina, a questão, para os portugueses, a água é vista mais como um bem precioso ou como fonte de conflito? Ou seja, a água é contraditória em si própria? Ai, claro que é. Para já é um bem essencial, não é? Porque sem água, aliás, há situações nos relatos de naufrágio muito interessantes em que eles acampam num sítio, acampam na praia, em que não há água para beber, não há água doce, não é? E depois, durante o dia, vão à procura da água doce, até podem encontrar, mas a seguir chegam à noite e voltam para o pé da praia, porque acho que se sentem mais protegidos nessa situação. Portanto, é um bem essencial, sem a qual, aliás, é recorrente, morre porque estamos a morrer de sede, é essencial. Mas têm a noção de que é conflitual. E é esse, de início, é um conflito que eles não entendem, exatamente porque é um pressuposto diferente. Eles acham que a água é de todos. E até chegarem, eu também não tenho muito bem a certeza se eles adquirem nessa altura a consciência da escassez desse recurso. Não sei. Não cheguei ainda, porque como diz isto, são notas que portanto, eu não tenho isto trabalhado, são sobretudo mais perguntas do que qualquer tipo de conclusões. Portanto, eu não posso dizer que eles chegam a um momento que percebem que o recurso é escasso e por isso é conflitual. Mas eles sabem que é um conflito, que quando querem buscar água vão ter que ir preparados para negociar. Há situações em que vão trocar água por ferro, por tecido, por o que é que seja, não é? E têm essa noção. Agora, daí à ideia de perceberem que o recurso é escasso, vai um passo de distância. Mesmo quando eles vão dando indicação sobre isso, não é? Que eles vão dando, há 3 dias, portanto, há 3 dias ou há 4 dias que andamos numa região que não tem água. Portanto, eles percebem que não há água. Mas, quando a água existe, não percebem que seja um conflito. Se existe, podem usar também. Claro. Não é? Portanto, há aqui, de facto, uma ideia do recurso que é diferente para uns e para outros. Sim. E há também já aí uma associação da água a alguns outros elementos naturais, as fontes também mostram isso, por exemplo, nesta questão das palmeiras, não é? E dos elefantes, não é? É claro isso, não é? Das pelos palmeiras, motivos óbvios, não é? Se elas estão ali. Das palmeiras é óbvio. Aliás, a palmeiras e coqueiros, isso é óbvio. São não só sinais da conhecência da terra vista do mar, não é? A palmeira grande que está no promontório tal, vai como indicador, como se há palmeira é porque há água ao pé. E a possibilidade de fazer água, se bem que haja palmeiras em situações em que a água é salobra, não é? Pronto, mas também até chegarem a essa noção, a essa ideia, a esse conceito, há um percurso que tem que ser feito, mas a primeira coisa é que se há palmeira, há água. Deve haver água. A água, a possibilidade de fazer aguada é grande, não é? Porque a referência à água é sempre feita em função da possibilidade de fazer aguada. Não só para quem está nesse momento, ou quem vai nesse momento fazer a aguada, mas também para dar como indicação aos viajantes futuros que, quando forem naquela rota, podem fazer a aguada aqui e ali. A aguada segura, não tem conflito, cuidado, aqui podem fazer a água é boa, mas a probabilidade de haver conflito é grande. Portanto, há todo um mapa que se vai construindo com essas referências à medida que se vai fazendo cada viagem por terra ou por terra ou por mar, não é? Porque nós, a determinada altura, vamos poder, no fundo, conjugar as duas visões, porque às vezes quem escreveu o roteiro ou o diário
de bordo vai a seguir escrever o seu percurso em terra. Não são muitas as situações, mas isto também acontece. E, portanto, aí nós temos a conjugação das duas questões. Por falar em mapas, a Patrícia diz também que seria muito interessante comparar a existência destas fontes de água, destas fontes sobre a água, com as atuais, não é? Claro. A água, onde estava a água no passado e onde está a água agora, não é? Pois, Patrícia, a ideia é exatamente essa, é primeiro tentar mapear, se não der para fazer a cartografia, pelo menos para fazer a identificação dos pontos onde nós temos indicação de que havia água, e depois fazer a ponte, não é? É só ao fazer essa ponte que nós podemos perceber melhor a evolução desde o século XVI, XVII até ao dia de hoje e os problemas que daí depois decorrem. Pois, Patrícia, estou inteiramente de acordo. Essa será uma tarefa a fazer. Também pensava se as fontes nos poderiam indicar algumas práticas ou técnicas de recolha e de reserva da água que pudessem hoje também ser, não é, se elas ainda hoje são usadas ou não, e se não são, será que as poderíamos resgatar também para os problemas atuais que, enfim, que são severos também, não é? Claro. Pois haverá indicações em relação à forma como a água é recolhida, como é armazenada. Daí a percebermos se essas práticas hoje são viáveis, não vai um passo de distância, vão vários passos de distância, mas pode-nos dar alguma indicação sobre isso, não é? Aliás, nós sabemos, não é só nesta região, não é? Mas enquanto as áreas do continente africano, as mulheres, e são principalmente as mulheres, ainda têm que percorrer quilómetros por dia com batalha à cabeça ou um contentor de plástico à cabeça para ir buscar água distante, não é? Sim. E até isso pode ser uma análise mais sistemática deste tipo de informações, pode nos ir dando distâncias em relação à água fica de uma determinada população, a água fica a que distância? E hoje, como é que é, não é? Portanto, mas lá está, é efetivo, eu diria que é um trabalho mesmo de fundo e que leva muito tempo, porque tem que ser feito com uma visão muito dirigida a este tipo de informação que está muito dispersa, não é? Sim. Não podemos sequer pensar que é uma coisa que a gente abre um documento e olha, lá está aqui esta informação. Não é assim, é quase como o percurso de um arqueólogo que vai escavando progressivamente à procura da informação, mas ela existe e às vezes bastante detalhada. Muito bem, muito obrigada, Ana. Gostei imenso, temos aqui também mais comentários de obrigado, foi muito interessante. Penso que não temos mais perguntas por hoje, mas estamos em contacto sempre. Seguramente. Olha, eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui e até uma próxima vez. Até breve. Tá, muito obrigada.